Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou recomendar livros para leitores iniciantes, né? Para quem ali quer começar a ler, não tem esse hábito ainda, não sabe bem por qual livro começar. Então eu vou recomendar aqui para vocês alguns livros que vocês podem ali começar a ler a partir de hoje, tá bom? Antes da gente ir para os livros, já não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Isso é muito importante, por favor. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, vai comentando aqui embaixo se você já leu desses livros, se você quer ler, tá bom? Qual que você sentiu mais vontade de ler, tá bom? Vamos lá para as recomendações agora. Então, eu vou começar por um infanto-juvenil, tá bom? Que é um gênero que eu gosto muito de ler. E esse marcou muito a minha infância ali, o comecinho da adolescência, que foi Pollyanna, da Eleanor H. Porter, né? Enfim, eu gosto muito dessa história. Trata aqui de uma menina que fica órfã, né, dos pais, e ela é muito pobre. Então ela é mandada para morar com a tia dela, né? Eu não lembro se a tia dela é irmã do pai ou se é irmã da mãe, mas enfim. Ela é levada para morar com a tia dela em outra cidade, e a tia dela é super rica, sabe? Mas também é muito fria, né, muito dura, assim, bem diferente do que ela estava acostumada com os pais, porque os pais dela eram muito amorosos, muito alegres, então ela cresceu rodeada de amor e de alegria, e ela vai morar nessa casa gigante com essa mulher fria, assim, sabe, dura, difícil, enfim. Só que a Pollyanna, como ela foi criada, né, nesse ambiente super alegre, ela tem um jogo que ela chama de jogo do contente, né, que é encontrar pelo menos uma coisa boa em todas as situações que acontecem com ela, né. Claro que não vale para todas as situações. Ela até menciona aqui que caso alguém morra, né, que foi o que aconteceu com os pais dela, fica difícil achar uma coisa boa, né. Então não tem essa toxicidade, assim, sabe, nessa positividade dela, até onde eu lembro, né, faz tempo que eu li. Mas, enfim, é uma história muito fofa dessa garota que vai levar alegria e luz para a vida dessa casa, para os criados da casa, para os vizinhos, sabe, para a própria tia dela. Enfim, é uma história muito doce, muito fofinha, e eu recomendo você ler, caso você não tenha esse hábito, quer começar a ir por um livro leve, divertido, bem Annie with Annie, sabe, da Netflix. Essa história lembra um pouco, e enfim, espero que vocês gostem desse livro aqui. Um outro livro que eu também recomendo, caso você esteja começando aí a ler, é o Extraordinário, né, da R.J. Palacio, acho que é assim o nome dela. Tem até o filme desse livro, né, com a Julia Roberts e o Owen Wilson, enfim. É uma história muito legal também, muito quentinho no coração, sabe? Que vai fazer você chorar, vai fazer você rir, vai fazer você sentir tristeza, esperança e alegria, enfim, é uma história também muito boa. Não vou me adentrar muito porque tem um filme, então eu acho que todos vocês já devem conhecer mais ou menos como é a história, né? Então eu recomendo também a leitura desse aqui também para leitores iniciantes. Na verdade, para qualquer leitor, né? Mas se você está começando a ler e quer uma indicação, essa aqui também é muito boa. Outro livro que eu também recomendo para leitores iniciantes, dessa vez é para quem gosta de romance, também gosta de viagem, né? Eu recomendo Amor e Gelato. Então, esse livro aqui a gente tem a personagem Lina, né? Ela tem 16 anos e a mãe dela morreu faz pouco tempo. E a mãe dela faz ela prometer que ela vai viajar para Florença, vai passar um verão em Florença para conhecer o pai dela, né? Para ela se divertir tanto quanto a mãe dela se divertiu quando estava naquela cidade. Então a Lina cumpre a promessa, vai para Florença conhecer esse pai. E, enfim, ela acaba descobrindo várias coisas sobre a mãe dela quando ela estava lá. Coisas boas e coisas assim que colocam ela ali em questionamento, sabe? Sobre quem é ela na verdade, quem é a família dela, enfim. É um livro muito bom também, apesar de parecer um pouco, né, pesado, mas é um livro muito leve e divertido. Você vai amar se você gosta de viagem, essas coisas. A gente se transporta, assim, para Florença com esse livro, sabe? Se transporta para a Itália e é muito legal. Esse livro muito fofinho também, leve, fácil de ler, também é fininho, ó, dá para ler rapidinho. Então, se você também está começando, não sabe bem por onde começar, gosta de romance, recomendo Amor e Gelato. Agora, se você gosta mais pro drama, gosta dessas histórias que te fazem chorar, que te dão um aperto no coração, assim, essas histórias emocionantes, assim, eu recomendo Querido Edward. Eu tenho essa edição aqui da Tag Inéditos, mas já existe a edição comercial também pela Paralela. Já tem edição comercial pela editora Paralela. E aqui a gente tem esse personagem que também é adolescente, né? Ele começa a história com 12 anos, ele termina a história, acho que ele tem uns 18, né? Mas enfim, no começo da história ele tem 12 anos. Ele tá viajando com os pais para visitar a tia que mora em outra cidade, em outro estado. E o que acontece aqui? O avião onde ele tá cai, todo mundo morre, menos ele. Ele é o único sobrevivente de um acidente
brutal de avião, né? Só 12 anos de idade. Então ele vai morar com essa tia dele, né? Que tenta ali o máximo que ela pode, ela e o marido dela, acolher ele o máximo que eles conseguem e tudo. Só que ele é uma criança, né? Então ele tá muito perdido ali. Ele perdeu a família dele inteira, o irmão, os pais. E o título do livro é Querido Edward, porque as famílias dos outros passageiros desse avião começam a enviar cartas para ele, né? Não só a família, mas as pessoas ficaram sabendo do acidente, todo mundo começa a enviar muitas cartas para ele de condolência, sabe? De acolhimento, mas também tem muita gente que, é o caso da família dos outros passageiros, que manda umas cartas para ele muito pesadas, assim, para uma criança, sabe? Tipo, e o meu pai morreu naquele avião e o sonho dele era fazer tal coisa, então você devia fazer isso por causa do meu pai, para honrar a memória dele, sabe? Esse tipo de carta ele começa a receber muitas, assim. E é muito, assim, triste, sabe? Ver os pensamentos desse garoto, lendo tudo isso, vendo tudo isso e sabendo que ele tá, assim, meio que sozinho, né? Já que ele perdeu toda a família. Ele tem ali a tia dele que tá com ele, o tio dele também, ele começa a fazer amigos na escola nova, mas mesmo assim ele está completamente perdido tentando se encontrar ali, né? E é um livro muito, assim, importante porque essa questão do autoconhecimento e da busca de quem a gente é, o que a gente está aqui, é uma coisa muito adulta, né? Às vezes a gente acha que isso é muito adulto. E aqui a gente tem um garoto de 12 anos que perdeu tudo e não tem ideia de por onde recomeçar a viver, assim, sabe? Então é um livro que vai apertar o seu coração, vai apertar demais, mas também é um livro muito bom. A leitura é, assim, rápida também, né? Tem uma linguagem bem rápida e ele também é fininho. Então, se você está começando aí, querendo começar esse hábito de ler e gosta de histórias mais apertadas, assim, né? Que apertam o coração, eu recomendo muito você ler Querido Edward. Agora, se você gosta de histórias mais adultas, né, de um romance mais adulto, eu recomendo você ler Acorda pra Vida, Chloe Brown. Aqui a gente tem um romance cão e gato, né? A Chloe mora ali num condomínio em que o Red é o zelador. E eles não se gostam muito, né? A Chloe, ela tem essa personalidade muito introvertida, muito séria, que às vezes faz ela parecer arrogante, sabe? E é exatamente assim que o Red vê ela, né? Como uma patricinha, assim, arrogante. Então ele não vai muito com a cara dela, ela não vai muito com a cara dele. Até que o que acontece? Ela escapa por um triz, assim, de um acidente, e é quando cai a ficha dela que ela precisa viver mais, sabe? Ela chegou muito perto de perder a vida e cai a ficha dela que ela não tá aproveitando a vida dela. E assim, tem muitas coisas que aconteceram no passado dela para que ela seja assim, sabe? Muito cuidadosa. Então ela percebe que ela precisa viver mais. Então ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer. E por obra ali do acaso, acaba que o Red começa a ajudar ela a cumprir esses itens da lista, sabe? E é um livro muito divertido, muito fofo, traz muitas reflexões sobre a vida. Também é um livro mais 18, tem aqui uma sensualidade, tá bom? É um livro adulto e é um livro também fininho, tem uma linguagem bem fácil de ser lida e eu recomendo muito. Inclusive, esse é o primeiro livro de uma trilogia, né? Porque a Chloe, ela tem duas irmãs. Então, a segunda irmã é a Dani e a terceira irmã, não lembro o nome dela. Mas o livro da Dani já saiu também pela Paralela. E eu ainda não li, mas estou doida para ler. E esse primeiro aqui é o da Chloe, e eu espero muito que vocês leiam e gostem desse livro também. Agora, se você prefere um romance mais histórico, né, uma ficção histórica, assim, eu recomendo O Segredo da Livraria de Paris, também é um livro fininho. Todos os livros que eu estou indicando aqui, gente, são livros fininhos, sabe, para não intimidar ninguém, para você ir lendo ele com calma, tá bom? E esse aqui, a gente tem uma personagem que ela não sabe quem é a família dela, né, quando ela era muito criança, ela foi levada de Paris para a Inglaterra, se eu não me engano, e ela cresceu lá com a tia, né? Ela não sabe quem é a mãe, não sabe de nada a respeito dela. A única coisa que ela sabe é que ela tem um avô que mora numa livraria em Paris. Então, quando ela inteira acho que 20 anos, ela decide ir conhecer esse avô. Só que ela vai meio que disfarçada, sabe? Ela vê que ele tá procurando alguém para trabalhar na livraria, ela se candidata a esse emprego e ela vai visitar esse avô. E ali ela começa a perceber as coisas, descobrindo devagar quem ela é e tudo, e a mostrar pro avô dela também quem ela é, porque ele também perdeu todo o contato que ele tinha com ela, né? E é um livro que fala muito sobre os traumas pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra. Ele não vai adentrar profundamente na guerra, lembrando que é um livro de ficção, tá bom? É um livro de ficção sobre a Segunda Guerra, então assim, não tô dizendo que ninguém vai aprender tudo sobre a Segunda Guerra lendo esse livro, pelo amor de Deus. Mas é uma história muito boa, tá bom? Fala muito sobre os traumas pós-guerra, sobre coisas sobre a Segunda Guerra que
Eu não tinha parado para pensar antes de ler esse livro, então ele traz muita coisa aqui que a gente quer pesquisar depois que termina de ler. Ele não romantiza a guerra, mas ele também não traz muitas coisas pesadas aqui, sabe? Tem ali uma coisa ou outra que vai te incomodar, que vai doer ler, sabe? Mas não é sobre a guerra o livro, sabe? É mais sobre esse processo de autodescoberta dessa personagem, sobre os traumas que algo tão pesado quanto uma guerra pode causar na sociedade, na vida individual de cada pessoa, mesmo anos depois que ela aconteceu. E se você gosta de ficção histórica, fica aí a dica desse livro. Agora, se você gosta de suspense, eu vou recomendar para você O Minha Adorável Esposa. Eu vou deixar a capa aparecendo, porque eu esqueci de pegar esse livro e agora eu tô com preguiça de ir lá buscar. Mas é Minha Adorável Esposa. Eu pesquisei, eu não achei uma edição comercial desse livro, então só tem a edição da Tag Inéditos. Vou deixar a capinha aparecendo aqui. É um suspense de um casal de serial killers. Então aqui a gente tem esses dois personagens que eles parecem um casal comum, eles moram ali no subúrbio, eles têm 2 filhos adolescentes, ele parece assim uma família extremamente comum, sabe? Todo fim de semana eles saem juntos para jantar, e nesses jantares é onde eles organizam ali quando vai ser o próximo assassinato deles, né? Deles que eu falo o homem e a mulher, tá? Os filhos não sabem de nada disso. Mas enfim, eles fazem isso por muito tempo, sem ser descobertos, até que a polícia acaba encontrando um dos corpos que eles esconderam. E aí a coisa começa a pegar fogo para os dois, né? E aí a história começa a deslanchar a partir daí. Assim, esse foi o primeiro suspense que eu li depois de muito, muito tempo sem ler suspense. Sério, depois de anos assim sem ler suspense, esse foi o primeiro que eu li. E talvez por essa inexperiência, na época eu tenha ficado, meu Deus, sabe, com as reviravoltas aqui desse livro, porque ele tem umas reviravoltas bem loucas, assim, afinal de contas é um livro de suspense, né? Então, hoje em dia, quando eu penso nessa história, eu fico, meu Deus, como foi que eu não percebi? Tava óbvio, sabe? Mas na época que eu li, como era o meu primeiro livro de suspense, eu fiquei assim, uau, sabe? Então, eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu me diverti lendo, né, apesar do medo, né, porque na época que eu li, como eu disse, eu não tinha ainda o hábito de ler suspense com tanta frequência. Então, eu fiquei com um pouco de medo, eu não lia esse livro à noite, essas coisas assim, né? Mas não tem nada, assim, muito... Pelo menos não pra mim agora, né? Não tem nada muito assustador, assim. Claro que tem ali suspense, né? Tem ali aquela coisa. Afinal de contas, estamos falando de assassinatos, né? Mas é um livro tranquilo. É um suspense tranquilo de ler, considerando que é um suspense, né? Enfim. E ele deixa um final mais ou menos ali aberto, sabe? O final desse livro é a parte que eu mais gostei aqui, foi o final. Porque você não sabe exatamente se o que aconteceu foi realmente o que aconteceu, sabe? Então eu recomendo a leitura desse livro para quem está começando a ler e gosta de uma história com mais suspense ali, né? Recomendo a leitura desse livro. Agora, um livro de romance jovem adulto que eu recomendo para quem está começando aí a ler é O Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, é um livro nacional. E aqui a gente tem um casal, que é o Lucas e o Pierre. Eles se encontram pela primeira vez numa balada, né? E aí eles se apaixonam logo de cara, aquela coisa emocionante, ai meu coração, não sei o que, sabe? Só que aí eles acabam perdendo contato, né? Eles trocam ali o WhatsApp e tudo mais, só que aí o Lucas, tentando lembrar o que acontece. Só que aí o Lucas acaba perdendo o celular dele, não consegue mais encontrar o Pierre em rede social, em nada, porque ficou sem celular. Eles passam, assim, meses sem se ver. E tem vários encontros e reencontros dos dois ao longo da história, sabe? E é uma história bem, assim, bem jovem, bem alto astral, sabe? Então o Pedro Ruas faz muitas referências aqui à cultura pop. É um livro bem atual também, muito divertido, muito engraçado de ler. Tem umas expressões, assim, muito engraçadas nesse livro. E ele também é bem fininho. Eu não tenho um físico aqui, mas eu vou deixar a capa aparecendo, tá bom? Recomendo também se você está começando a ler, querendo começar a ler, esse livro aqui você vai engatar e vai ler de uma vez assim, porque ele é bem divertido, bem leve e é uma leitura muito coração quentinho, tá bom? Então recomendo esse aqui também. Agora o último é para quem gosta de biografias, né? Que não gosta muito de ler ficção e tudo, quem prefere ler uma biografia, mas também fica intimidado ali com os tamanhos das biografias, né? Eu trouxe aqui o livro Vincent, que é uma biografia em quadrinhos do Van Gogh, olha só. Ela foi escrita e ilustrada pela Bárbara Stock, ela é uma ilustradora, ó. Então é uma biografia toda em quadrinhos do Van Gogh, eu amo demais esse livro, gente, assim. Eu peguei esse livro para ler
E eu achava que fosse ser uma biografia mais romantizada, assim, da vida dele, né? Mais infantil, né? Para o público infantil. Eu achei que fosse ser assim, levando em conta que é todo em quadrinhos, né? Mas não é, gente. Tem umas coisas bem pesadas aqui de ler, bem agridoces, principalmente se você também é um artista, sabe? Eu, como artista, li esse livro e eu tem muitas coisas com as quais eu me identifiquei. Eu chorei lendo esse livro, me emocionei muito. Enfim, eu recomendo muito a leitura desse livro, ele também é fininho. Dá pra ler esse livro assim em 1 hora, 2 horas, sabe? Se você não tem tanto costume de ler. E, enfim, eu recomendo muito. Todo ilustrado, ó, pra quem gosta de biografia, pra quem tem interesse. Recomendo demais a leitura desse livro, tá? Vincent, da Barbara Stock. Vou deixar o link aqui embaixo. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas recomendações para você que quer começar nesse hábito, não sabe bem por qual livro começar, por qual gênero começar. Eu tentei escolher aqui um pouquinho de cada gênero, né? Então tem romance, tem infanto-juvenil, tem biografia, tem suspense. Espero que vocês tenham gostado das indicações, que alguma tenha aí acionado as anteninhas de vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já leu algum, qual que você sentiu mais vontade de ler. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de usar meu link, por favor, e de me seguir nas outras redes também. Vou deixar todas aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por se inscrever, por dar o like nesse vídeo, por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!